A Segunda Guerra Mundial deu ao cinema algumas de suas maiores histórias de coragem e sacrifício, mas nem toda viagem de volta a esse campo de batalha se mostrou heróica. Alguns filmes tropeçaram tão gravemente que conseguiram irritar veteranos, enganar o público e até envergonhar seus próprios diretores. Então, o que acontece quando Hollywood pega um dos capítulos mais importantes da história e o estraga além da conta? Prepare-se, porque alguns desses desastres vão deixar você de boca aberta. Pearl Harbor, 2001. Poucos filmes na história moderna desperdiçaram potencial como Pearl Harbor, de Michael Bay. Com um orçamento superior a 140 milhões de dólares, um elenco liderado por Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale e a promessa de reviver um dos momentos mais marcantes da América, este deveria ter sido épico. Em vez disso, o público recebeu uma novela brilhante disfarçada de história. O infame triângulo amoroso consumiu a maior parte do filme, empurrando o ataque real a Pearl Harbor para o fundo, onde parecia uma reflexão tardia. Os críticos destruíram o filme por afogar a história em melodrama. Em vez de mostrar a coragem dos soldados, enfermeiras e civis que suportaram o ataque, o filme reduziu a história a 2 pilotos de caça, transformados em super-heróis de ação. Veteranos que viveram na época ficaram publicamente indignados, chamando o filme de insultante, vazio e desonesto. Historiadores apontaram dezenas de imprecisões, desde a forma como as aeronaves foram retratadas até conflitos românticos que nunca existiram. O resultado foi um roteiro que trivializou um dos dias mais sombrios dos Estados Unidos. História. Michael Bay pode encenar explosões melhor do que a maioria dos diretores, mas ele provou que o espetáculo não pode salvar um roteiro ruim. Pearl Harbor fez dinheiro nas bilheterias, em grande parte graças ao marketing pesado, mas sua reputação rapidamente desmoronou. Mesmo hoje, é regularmente citado como um aviso do que acontece quando Hollywood sacrifica a substância por espetáculo. Alguns filmes da Segunda Guerra Mundial fazem o público chorar por respeito às vidas perdidas. Este fez as pessoas gemerem de frustração. No final, Pearl Harbor não foi apenas um filme decepcionante. Tornou-se uma fábula cinematográfica de advertência, mostrando que, não importa o quão grande seja o orçamento, você não pode reescrever a história com clichês e esperar que as pessoas aplaudam. 1941, 1979. Sim, até mesmo Steven Spielberg pode errar, e 1941 é a prova viva disso. Vindo dos sucessos consecutivos de Tubarão e contatos imediatos do Terceiro Grau, Spielberg estava no auge de seus poderes quando decidiu abordar a Segunda Guerra Mundial, mas com comédia. No papel, parecia um sucesso. Los Angeles descendo ao caos após Pearl Harbor, um elenco dos sonhos incluindo John Belushi, Dan Aykroyd e Ned Beatty, e a comédia de maior orçamento que Hollywood já havia tentado. Em vez de sátira afiada, o público recebeu um espetáculo inchado e barulhento que confundiu caos com humor. O filme custou quase 35 milhões de dólares, uma quantia impressionante para o final dos anos 70. Mas o dinheiro foi para cenários elaborados que raramente provocaram risadas. Casas explodindo, tanques desgovernados, aviões de combate zumbindo. Hollywood Boulevard parecia selvagem, mas não tinha sagacidade ou ritmo. O próprio Spielberg, mais tarde, admitiu que a reação foi devastadora, dizendo que parecia que os críticos o trataram como se ele tivesse cometido um crime de guerra. Foi assim que 1941 foi mal recebido. A reação negativa não veio apenas do público e dos críticos. John Wayne, o ator mais patriótico de Hollywood, recusou-se a participar após ler o roteiro, chamando-o de a coisa mais anti-americana que ele já tinha visto. Quando Wayne soa o alarme, você sabe que acertou a nota errada. Sim, 1941 conseguiu ganhar algum dinheiro, mas comparado aos sucessos anteriores de Spielberg, foi uma decepção que manchou sua sequência de sucessos dourados. Décadas depois, continua sendo o conto de advertência perfeito do que acontece quando um diretor no auge de sua carreira tenta fazer comédia e falha. 1941 ainda é lembrado não por risadas, mas por ser um dos raros e espetaculares erros de Spielberg. Red Tails, 2012. A história dos Tuskegee Airmen, os primeiros pilotos de caça negros na história americana, merecia um filme poderoso e complexo. Com George Lucas na produção, Red Tails deveria finalmente dar a eles o destaque cinematográfico que há muito lhes foi negado. Em vez disso, o que o público recebeu foi um filme de ação vazio e excessivamente polido que valorizava combates aéreos chamativos em detrimento da substância e desperdiçava uma das histórias mais inspiradoras.
da Segunda Guerra Mundial. Críticos rapidamente apontaram que o roteiro nunca explorou completamente o peso do racismo que os aviadores enfrentaram, tanto em casa quanto nas Forças Armadas. Em vez de uma exploração detalhada do preconceito sistêmico, o filme ofereceu alguns discursos genéricos e personagens rasos tirados diretamente de uma cena de corte de videogame. O diálogo era desajeitado, as apostas eram inexistentes e os pilotos pareciam menos homens reais e mais arquétipos de uma linha de brinquedos de ação. Mesmo as sequências de combate aéreo, promovidas como a salvação do filme, pareciam excessivamente polidas e estéreis. Os efeitos digitais eram elegantes, mas faltavam a aspereza e a tensão que tornam o combate aéreo emocionante. Pior ainda, o filme misturou tanto fato e ficção que muitos espectadores saíram com uma versão distorcida da história, acreditando que suas tramas inventadas eram verdadeiras. Historiadores e veteranos expressaram decepção com o quanto foi fabricado. Com apenas cerca de 40% no Rotten Tomatoes, a recepção foi morna, na melhor das hipóteses. O que deveria ter sido uma homenagem marcante aos pioneiros que quebraram barreiras e provaram que os céticos estavam errados, em vez disso, reduziu-os a clichês. Red Tails tinha o orçamento, o elenco e o tema para decolar, mas mal saiu da pista. Para uma geração que talvez só conheça os Tuskegee Airmen através de filmes, essa é a verdadeira tragédia. Windtalkers, 2002. Um filme sobre os falantes de código Navajo, cuja linguagem inquebrável desempenhou um papel vital nas vitórias dos aliados, deveria ter sido inovador. Dirigido por John Woo e estrelado por Nicolas Cage, Windtalkers tinha os ingredientes para o sucesso. Mas, em vez de destacar os heróis Navajo, Hollywood escolheu centrar a história no personagem fuzileiro naval de Cage, transformando-a em apenas mais um filme de ação genérico. O filme reduz os soldados Navajo a personagens secundários em sua própria história, enquanto Cage ocupa a maior parte do tempo de tela com tiroteios em câmera lenta e drama exagerado. Críticos e grupos nativos americanos imediatamente criticaram o filme por deixar de lado os verdadeiros heróis. Para piorar as coisas, o estúdio inventou um subenredo totalmente falso, onde os fuzileiros navais são ordenados a matar os falantes de código se a captura parecer provável, um cenário que historiadores confirmam nunca ter existido. O próprio John Woo admitiu que queria focar no trauma e na irmandade, mas os executivos do estúdio exigiram mais ação. O resultado foi um filme que não satisfez ninguém. Historiadores chamaram-no de impreciso, veteranos descartaram-no como fantasia de Hollywood, e o público achou-o decepcionante. Apesar de um orçamento de mais de 100 milhões de dólares, não conseguiu recuperar seus custos nas bilheterias. Windtalkers deveria ter sido uma história inspiradora de resiliência e inteligência dos nativos americanos. Em vez disso, tornou-se um exemplo clássico de como Hollywood pode lidar mal com a história, quando coloca explosões antes da verdade. USS Indianapolis. Homens de Coragem, 2016. O naufrágio do USS Indianapolis é uma das histórias verdadeiras mais angustiantes da Segunda Guerra Mundial. Após entregar componentes da bomba atômica, o navio foi torpedeado, deixando centenas de marinheiros à deriva em águas infestadas de tubarões por dias. É uma história de sobrevivência, horror e sacrifício. Mas a adaptação cinematográfica estrelada por Nicolas Cage a transformou em algo involuntariamente risível. Em vez de capturar o desespero daqueles homens, o filme apresentou tubarões em CGI que pareciam saídos de um videogame de baixo orçamento. O diálogo era rígido, a atuação sem emoção e o ritmo irregular. Às vezes, o filme enveredava pelo território de novela, completo com subtramas românticas desnecessárias que desviavam o foco do verdadeiro sofrimento. Os críticos o destruíram, dando-lhe uma desanimadora classificação de 18% no Rotten Tomatoes. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, arrecadou apenas alguns milhões nas bilheterias, um fracasso impressionante por qualquer padrão. Sobreviventes e famílias do Indianápolis ficaram especialmente desapontados, sentindo que o filme não honrou os homens que viveram aquele pesadelo. A história real merecia um tratamento com gravidade e respeito. O que obteve em vez disso foi um filme que parecia mais uma paródia. USS Indianapolis. Man of Courage será lembrado não por honrar a história, mas por estragar uma de suas histórias mais poderosas. Batalha das Ardenas, 1965. Você pensaria que um filme sobre uma das batalhas mais decisivas da Segunda Guerra Mundial seria A Prova de Balas. Em vez disso, Batalha das Ardenas é lembrado como um dos filmes de guerra mais imprecisos já feitos.
Lançado em 1965, com um elenco repleto de estrelas, incluindo Henry Fonda, Robert Shaw e Telly Savalas, prometia oferecer uma recriação épica do desesperado confronto de inverno. O que o público recebeu, em vez disso, foi uma confusão que desafiava a geografia. A verdadeira Batalha das Ardenas foi travada em florestas cobertas de neve, mas o filme foi rodado na ensolarada Espanha, onde não se encontrava um floco de neve. O resultado parecia mais uma escaramuça no deserto do que a brutal luta de inverno que os soldados enfrentaram. Os tanques alemães também não eram autênticos, usaram veículos modernos disfarçados para parecerem reais, o que não enganou ninguém. Até mesmo veteranos que lutaram nas Ardenas criticaram o filme por deturpar seu sacrifício. O roteiro simplificou a complexa batalha em uma narrativa caricatural de bem contra o mal. Historiadores desde então a chamaram de uma das representações mais enganosas da Segunda Guerra Mundial já colocadas na tela. Apesar de suas tomadas de câmera abrangentes e grande orçamento, não conseguiu ressoar com o público, que esperava realismo e recebeu espetáculo de Hollywood em vez disso. A Batalha das Ardenas pode ter tentado ser grandiosa, mas acabou parecendo um passeio de parque temático fingindo ser história. Ataque aéreo. Imagine entregar a Bruce Willis e Adrien Brody um épico da Segunda Guerra Mundial com um orçamento de 65 milhões de dólares, apenas para o produto final parecer um rejeito de pechincha. Esse é Airstrike, um desastre de 2018 ambientado durante o bombardeio japonês de uma cidade chinesa em 1943. No papel, tinha tudo para ser um sucesso internacional, com Willis no papel de um piloto americano treinando recrutas chineses e Brody em um papel secundário. O filme deveria ter tido impacto. Em vez disso, ganhou a rara humilhação de obter 0% no Rotten Tomatoes. Os problemas surgiram de todos os ângulos. O CGI parecia pertencer a um videogame do início dos anos 2000, não a um drama de guerra sério. Os aviões se moviam como brinquedos de plástico, as explosões não tinham impacto e tudo parecia cartunesco. A dublagem era tão desajeitada que distraía até das conversas mais simples. O pior de tudo, Bruce Willis parecia mal acordado, arrastando-se pelo papel como se estivesse contando os minutos até o dia de pagamento. Brody não se saiu melhor, desaparecendo em um roteiro confuso, que nunca deu um propósito ao seu personagem. Atrás das câmeras, o projeto foi atormentado por intermináveis reedições, refilmagens e escândalos de produção que deixaram o corte final parecendo remendado. Quando finalmente foi lançado, os críticos o destruíram. O público o ignorou, e os cinemas o retiraram quase imediatamente. Online, tornou-se uma piada recorrente, com pessoas comparando-o a jogos móveis baratos que ofereciam mais realismo e emoção do que este fracasso de 65 milhões de dólares. Airstrike pretendia homenagear um capítulo doloroso da história. Em vez disso, tornou-se infame por desperdiçar seu orçamento, desperdiçar seu elenco e entregar um filme tão vazio que era quase impossível de assistir. The Misfit Brigade. Alguns filmes de guerra tentam demais misturar comédia sombria com violência, e The Misfit Brigade pode ser o exemplo mais desajeitado de todos. Baseado no romance de Sven Hessel sobre uma unidade penal alemã na Frente Oriental, tinha a chance de ser uma exploração crua do desespero e do compromisso moral. Em vez disso, o filme oscila descontroladamente entre cenas de batalha brutais e comédia pastelão brega, deixando os espectadores incertos se devem se encolher, rir ou simplesmente desligar. A premissa tinha potencial. Soldados alemães condenados, essencialmente descartáveis, são lançados em uma missão perigosa. Essa premissa poderia ter proporcionado tensão e ambiguidade moral, mas em vez de peso e drama, o filme se inclina para o absurdo. O público é presenteado com soldados resgatando gatinhos de prédios bombardeados, soltando piadas no estilo de sitcom e tropeçando em cenas que parecem esquetes rejeitadas. O que era para ser humor negro acaba tirando qualquer poder da história, reduzindo-a a uma paródia de si mesma. As escolhas de produção só pioraram as coisas. Tanques e equipamentos autênticos alemães não estavam em lugar nenhum. Em vez disso, substitutos iugoslavos baratos foram usados, fazendo o filme parecer, na melhor das hipóteses, uma reencenação de baixo custo. Mesmo com atores como David Carradine e Oliver Reed no elenco, as atuações foram desperdiçadas em um roteiro que nunca encontrou seu rumo. Os críticos foram implacáveis, chamando-o de juvenil, sem sentido e absolutamente embaraçoso. Os historiadores o descartaram por trivializar a guerra.
E os fãs do romance ficaram perplexos com a forma como um conceito tão promissor foi reduzido a uma farsa desajeitada. The Misfit Brigade não é apenas um filme ruim sobre a Segunda Guerra Mundial, é a prova viva de que nem toda a história pertence à tela. Alguns romances deveriam permanecer no papel, especialmente se a adaptação lhes tira toda a credibilidade. Shining Through, 1992, com um elenco que incluía Michael Douglas, Melanie Griffith e até Liam Neeson. Shining Through deveria ter sido um thriller de espionagem tenso. Em vez disso, tornou-se tão risivelmente ruim que realmente ganhou o Razzie de pior filme. Griffith interpreta uma secretária que se torna espiã e se infiltra na Alemanha nazista, mas em vez de espionagem, os espectadores são brindados com cenas absurdas, como ela fazendo tortas para um oficial nazista enquanto supostamente rouba segredos. Os críticos destruíram a atuação de Griffith, destacando seu sotaque instável e o fato de ela parecer completamente perdida no papel. O subenredo romântico com Douglas foi igualmente desajeitado, arrastando o filme para o território do melodrama quando deveria ter se apoiado no suspense. Nada no enredo fazia sentido. As missões eram implausíveis, os cenários eram ridículos, e o filme constantemente minava sua própria tensão com clichês sentimentais. Para um filme que queria misturar romance e espionagem, acabou sem nenhum dos dois. Historiadores zombaram de sua total falta de precisão e o público se afastou. O que poderia ter sido um emocionante thriller de guerra tornou-se uma piada cinematográfica, lembrado mais por seu prêmio Razzie do que por qualquer outra coisa. Shining Through continua sendo um dos casos mais claros de potencial desperdiçado no cânone de filmes da Segunda Guerra Mundial. Escape to Athena, 1979. No papel, Escape to Athena parecia uma fórmula vencedora. Roger Moore, Telly Savalas, David Niven e Elliot Gould, todos ambientados no cenário da Grécia, ocupada pelos nazistas. Com tanto poder de estrela, você esperaria uma mistura emocionante de aventura e tensão. O que o público realmente recebeu foi uma mistura bizarra de tons que não fazia sentido. Parte filme de guerra, parte assalto, parte comédia pastelão. Escape to Athena nunca decidiu o que queria ser. Em uma cena, você tem perseguições de motocicleta, em outra, uma piada brega. Então, do nada, uma sequência de dança-disco aparece, destruindo completamente qualquer atmosfera de realismo de guerra. Críticos na época chamaram isso de desrespeitoso, com alguns revisores dizendo que parecia que o elenco estava simplesmente de férias na Grécia enquanto as câmeras filmavam. A história foi trivializada, os atores desperdiçados e o tom geral completamente mal avaliado. Mesmo os fãs de aventuras leves não conseguiram encontrar muito para apreciar porque o filme não se comprometeu com nenhum gênero. Tornou-se uma entrada embaraçosa nas carreiras de atores de outra forma respeitados. Um lembrete de que até os maiores nomes podem acabar no projeto errado. Escape to Athena prometeu ação e intriga, mas entregou confusão e constrangimento em vez disso. Inimigo às Portas, 2001. A Batalha de Stalingrado é um dos confrontos mais brutais e significativos da Segunda Guerra Mundial. Inimigo às Portas se propôs a contar essa história através do duelo de franco-atiradores entre o atirador soviético Vassily Zaitsev e um atirador de elite alemão. Parece tenso, não é? Exceto que o que poderia ter sido um filme sombrio e marcante se transformou em uma novela de Hollywood que perdeu o foco. Em vez de se concentrar nos horrores reais de Stalingrado, o filme incluiu um triângulo amoroso entre Zaitsev, interpretado por Jude Law, e uma soldado interpretada por Rachel Weisz. O romance não apenas desacelerou o ritmo, mas também parecia completamente deslocado no cenário de fome, frio e bombardeios incessantes. Historiadores criticaram o filme por exagerar ou inventar eventos, observando que grande parte do duelo de atiradores foi ficcionalizada para adicionar drama. Mesmo as cenas de batalha pareciam encenadas, com críticos chamando-as de chamativas, mas vazias. Joseph Fiennes como um rival ciumento não ajudou, transformando o que deveria ter sido uma história de resiliência em melodrama. Embora o público tenha apreciado algumas das atuações, a reputação do filme sofreu devido às suas liberdades históricas e momentos emocionais desajeitados. Para um filme que queria homenagear a resistência soviética, Círculo de Fogo acabou sendo pouco mais do que uma distração brilhante, que trivializou a verdadeira escala do pesadelo de Stalingrado. O 1571, 2000. Quando um filme de guerra é condenado por líderes mundiais reais, você
Você sabe que algo está errado. O 1571, estrelado por Matthew McConaughey e Bill Paxton, conta a história de marinheiros americanos capturando um submarino alemão e roubando uma máquina Enigma. O problema? Isso nunca aconteceu. Na realidade, foram os britânicos que realizaram esse feito meses antes, e eles não ficaram muito entusiasmados com Hollywood reescrevendo a história. O primeiro-ministro britânico Tony Blair criticou abertamente o filme, chamando-o de desrespeitoso para com aqueles que arriscaram e perderam suas vidas. Grupos de veteranos também criticaram o filme por roubar o crédito da Marinha Real e remodelar a história para se adequar a uma narrativa de Hollywood. Até o presidente Bill Clinton admitiu que era impreciso, embora o tenha defendido como apenas um filme. Quanto ao próprio filme, não é muito melhor. A ação é aceitável, mas os personagens são sem graça. O diálogo é clichê e os interiores do submarino parecem mais um passeio de parque temático do que uma máquina de guerra. Os críticos foram mornos e o público rapidamente o esqueceu, assim que a controvérsia ofuscou todo o resto. O 561 poderia ter sido um emocionante thriller de submarino. Em vez disso, transformou-se em uma lição sobre o que acontece quando Hollywood tenta melhorar a história e acaba insultando aqueles que realmente a viveram. The Eagle Has Landed, 1976. E se comandos alemães tivessem planejado sequestrar Winston Churchill em um ousado ataque em solo britânico? Esse é o cenário hipotético por trás de The Eagle Has Landed. Dirigido por John Sturges e estrelado por Michael Caine, Donald Sutherland e Robert Duvall. No papel, parece uma história alternativa e envolvente. Na prática, é uma mistura desajeitada, que nunca entrega a tensão que promete. O filme luta com o tom desde o início. Caine faz o seu melhor como um oficial alemão cansado, mas a história se transforma em comédia involuntária, graças a cenários absurdos e atuações rígidas. O sotaque irlandês exagerado de Donald Sutherland é particularmente distrativo, frequentemente tirando os espectadores da história. Em vez de construir suspense, o enredo vagueia por subtramas de novela e diálogos rígidos, deixando a supostamente ousada missão sem graça. Críticos da época notaram que o filme desperdiçou seu elenco talentoso com uma direção fraca e um roteiro que não conseguia decidir se seria um thriller, drama de guerra ou aventura exagerada. Embora tenha gerado algum dinheiro, rapidamente caiu no esquecimento, lembrado mais por seu potencial desperdiçado do que por qualquer outra coisa. The Eagle Has Landed deveria ter sido uma história alternativa de roer as unhas, mas fracassou e entrou para as fileiras dos fracassos esquecíveis da Segunda Guerra Mundial. Inglourious Basterds, 2009. Quentin Tarantino é conhecido por reescrever a história com sangue, estilo e humor negro. Bastardos Inglórios, sua fantasia da Segunda Guerra Mundial, levou essa abordagem ao extremo. Enquanto alguns o aclamaram como uma obra-prima, muitos outros, especialmente veteranos e historiadores, o consideraram profundamente desrespeitoso. Afinal, este é um filme onde a guerra é essencialmente vencida por um esquadrão de soldados rebeldes, abrindo caminho através dos nazistas e assassinando Hitler em um teatro. Críticos apontaram que, embora o filme tivesse o diálogo característico de Tarantino e violência chamativa, ele enterrava a gravidade da guerra real sob as travessuras de Pulp Fiction. O infame personagem caçador de judeus, interpretado por Christoph Waltz, recebeu tanto elogios quanto condenações. Performance brilhante, sim, mas envolta em um filme que trivializou o Holocausto e o sofrimento real. Para alguns espectadores, a mistura de humor pastelão e violência extrema foi simplesmente insensível. Até o próprio Tarantino admitiu que não era para ser histórico, mas a reação foi forte. Alguns historiadores europeus criticam o filme por confundir o público mais jovem, que pode sair pensando que partes dele eram reais. No final, Bastardos Inglórios tornou-se um daqueles filmes divisivos amados por alguns, mas desprezados por outros que acharam sua irreverência em relação à Segunda Guerra Mundial um passo longe demais. Milagre em Sandana, 2008. Spike Lee decidiu contar uma história esquecida de soldados negros na Segunda Guerra Mundial, com Miracle at St. Anna. Com um orçamento de $45 milhões e um elenco talentoso, as expectativas eram altas. O que se seguiu foi um filme confuso e sobrecarregado, que deixou o público frustrado e os historiadores furiosos. O filme é vagamente baseado no massacre real de civis italianos pelos nazistas, mas o roteiro de Lee introduziu um subenredo de traição completamente fictício que transferiu a culpa para
aos partisans italianos. Isso enfureceu tanto os sobreviventes quanto os historiadores, que apontaram que o massacre foi um crime de guerra documentado sem tal traição envolvida. A mídia italiana criticou o filme como um insulto à história e Lee recusou-se a pedir desculpas, insistindo em sua versão dos eventos. Mesmo deixando a controvérsia de lado, o filme em si é uma bagunça. Ele oscila drasticamente em tom, misturando elementos de fantasia, violência brutal e drama suave em uma mistura confusa. Os críticos chamaram-no de excessivamente longo, sem foco e frustrantemente irregular. Nas bilheteiras, foi um fracasso, arrecadando apenas uma fração do seu orçamento. Milagre em Santana tinha o potencial de lançar luz sobre um capítulo importante da história, mas, em vez disso, alienou as próprias pessoas que tentou homenagear. O que deveria ter sido um tributo tornou-se um dos filmes mais controversos e decepcionantes sobre a Segunda Guerra Mundial já feitos. E aí está, 15 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial que conseguiram tropeçar em sua própria ambição e cair na infâmia cinematográfica. Alguns reescreveram a história, alguns se afogaram no melodrama e alguns foram simplesmente embaraçosos. Mas agora é a sua vez. Perdemos algum que você acha que merece um lugar nesta lista? Deixe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se para mais análises aprofundadas. E lembre-se, a história merece mais do que atalhos de Hollywood.